Estamos de volta no quadro Visitando. Vamos entrevistar o prefeito eleito em Sorocaba, o José Caldini Crespo. Tudo bem com você? Tudo bem, Letícia. É um prazer muito grande receber você. Espero poder responder bem às suas perguntas. Queria saber um pouco da sua infância. Conta pra gente onde você estudava, onde você brincava. Eu acredito que a idade das pessoas é muito mais mental do que física. Ou seja, eu já tenho 61 anos de idade, mas procuro manter uma boa saúde. A minha cabeça ainda é de criança. Eu, quando era criança, eu me perguntava como é que seria a minha cabeça quando eu tivesse mais idade. Eu ainda não sou exatamente velho, né? Considero que com 80 anos a pessoa já está realmente numa velhice, mas que pode ser saudável também, até com 80 anos ou mais. Tem pessoas que vivem bem até os 100 anos, alguns até passam disso. Eu estou com 61 anos, mas ainda me considero uma pessoa de cabeça jovem. Agora eleito prefeito, espero que a gente possa fazer um governo de renovação, coisas novas, coisas dos jovens também. Mas a minha infância, quando eu tinha realmente muito menos idade, foi uma infância normal. Eu acredito que foi uma infância, no meu tempo de criança, não havia essas inovações tecnológicas que hoje são instrumentos que todas as crianças ou adolescentes têm, né? Por exemplo, o telefone celular, com esses joguinhos, a internet. Tem muitas novidades que hoje fazem o mundo e também boa parte das horas do dia das crianças e adolescentes. No meu tempo essas coisas não existiam. Eu não vou dizer agora se os divertimentos e até as aventuras do meu tempo eram melhores ou piores do que as da juventude de hoje. Para mim foi muito bom, eu guardo com carinho. O que eu mais fazia quando era pequeno, eu tinha um campinho de futebol num terreno baldio lá perto da minha casa em que eu jogava futebol com os amigos da rua. E também porque Sorocaba é uma cidade montanhosa, cheia de altos e baixos, é que uma coisa importante na minha infância era carrinho de rolemã. Hoje quase não se usa mais, mas eu mesmo ia no ferro velho, comprava as rolemãs e depois na oficininha da casa do meu avô, eu construía os carrinhos de rolimã. Então eu ficava brincando de carrinho na descida, porque a casa onde meus pais viviam era uma descida, não é? E claro que isso devia infernizar a vizinhança, fazendo barulho, né? Porque a gente brincava na calçada, não era na rua, porque ali era mais perigoso, né? Eram os carros. Então, a minha vida de criança se passava ou brincando com carrinho de rolimã. Sorocaba tinha competições de rolimã. Eu me lembro que algumas delas, uma vez por ano, eram na Avenida General Osório. Então havia, todo mundo fazia o seu carrinho e disputava. Eu nunca ganhei, nunca fui campeão. Havia carrinhos muito mais preparados e velozes do que o meu. Mas eu gostava muito disso, portanto. E além de brincar nesse campinho futebol com os meus amigos, bolinha de gude, eu também jogava bolinha de gude, ou seja, era um universo diferente do que hoje existe para as crianças e adolescentes. Mas para mim foram ótimas experiências. E o meu avô, falecido avô Alexandre Caldini, que era pai da minha mãe, ele morava por ali, ele tinha um quintal muito grande, né, cheio de árvores, tinha até uma nascente, então eu ficava traquinando no quintal da casa dele nesses anos da minha infância. Agora eu vou falar 5 temas para saber o seu principal projeto para as crianças e os jovens adolescentes. Educação. Educação certamente é a coisa mais importante do que tudo, porque a educação não é apenas tabuada. Essa parte da matemática, da geografia, da história, claro que é também muito importante, porque se a gente não entende tudo isso, não memoriza essas coisas, a gente um dia, quando terminar a escola, mesmo que receba o diploma, a gente não vai ter condições de disputar um concurso ou de passar numa entrevista. Essa cultura geral que vem das disciplinas que a gente tem, não é à toa que os professores e os educadores, eles montam essa grade curricular. São as disciplinas tradicionais que são muito importantes para a vida profissional que a gente vai ter mais à frente, né? Então, o emprego do futuro, emprego que é necessário para que a gente estabeleça uma família, né? Casar, mulher, esposa, marido, filhos, tudo isso é importante, mas depende de a gente ter um emprego, uma renda, né? Dinheiro, portanto.
Então é importante para que a gente um dia consiga isso, que a gente se prepare. A escola, então, é o que vai dar a base de tudo isso. Só que a escola, ela não faz só isso. Ela tem que dar uma formação que vai muito além da tabuada, né? Da geografia e por aí adiante. É a socialização dos alunos. A gente conviver com pessoas, ou seja, entender as lições sozinho não é o mais importante, isso é necessário, mas há uma socialização que é a gente aprender a conviver junto com outras pessoas, pessoas que vêm de famílias diferentes, que têm uma origem diferente, mas o ser humano é igual, os direitos são iguais. Então a gente aprender desde a escola a conviver com outras pessoas diferentes é muito importante também. Esse é o papel da escola, a educação. E a saúde? Para que a gente possa ter uma educação, uma cultura, conviver com as pessoas, e aliás, para ter uma vida que seja digna, a saúde é fundamental. Claro que a gente, em geral, já nasce com boa saúde. Algumas pessoas têm problemas. Aliás, por esse lado, nenhum de nós, durante a vida, consegue passar sem ter algum tipo de problema. Tem problemas que vêm do nascimento, outros que a gente adquire ao longo da vida. É claro que para a gente diminuir esse tipo de problemas, os da saúde, a gente tem que ter uma vida regrada, não é? Qualquer exagero no que a gente faz, no que a gente come, a alimentação nossa tem que ser saudável. Quem não tiver uma alimentação saudável tem muito mais chance de adquirir problemas de saúde. Então isso vem desde o nascimento, alguns problemas crônicos, congênitos até, a maioria deles tem solução. Importante é que a gente faça os exames médicos com frequência. Quando a gente percebe algum tipo de problema, que a gente procure o especialista, que é o médico, para resolver esse problema. A maioria desses tem tratamento, tem até solução. E depois tem uma vida regrada, não cometa nenhum excesso. Se a gente puder não ter nenhum tipo de vício, melhor ainda. Por exemplo, beber, fumar, essas coisas não fazem bem para a saúde. Hoje em dia, a maioria das pessoas, a cultura geral, já entende isso. A gente tem que aprender isso na escola e ser obediente. Disciplina para a gente manter uma boa saúde é algo importante, que depende principalmente da gente. A gente tem os pais, que são os principais conselheiros. Os amigos, os professores, os colegas de escola também são bons conselheiros. A religião, a igreja, acho que é também importante na nossa vida, para mostrar caminhos de satisfação, de felicidade. Tudo isso faz a saúde, que é saúde física e também saúde psicológica. As duas coisas são importantes. O esporte. Esporte também faz parte da socialização, mas não é apenas essa a função do esporte, a socialização. Também o esporte faz parte da saúde, né? Porque o corpo humano, ele é uma máquina que se ela não se exercita, ela vai ficando parada, né? É a mesma coisa um carro, qualquer máquina que você compre, mesmo que nova, se você não usar, ela vai ficando velha, obsoleta. E pior do que isso, deixa um carro parado numa garagem durante algum tempo, ele não vai funcionar. Quando você quiser usar, não funciona. Então, o esporte pode ser também um esporte de competição, quer dizer, a gente superar dificuldades. O esporte de competição, os torneios esportivos são bons, não apenas para socialização, mas trazer gratificação de a gente superar problemas, né? O esporte olímpico, por exemplo, mas eu falo assim, dos torneios esportivos em qualquer modalidade. Isso faz a gente aprender a enfrentar desafios, vencer desafios. E também que a gente, na hora que a gente vence, a gente tem que saber se comportar diante da vitória. Mesma coisa, a derrota também pode ensinar lições, que a gente precisa ter a derrota para a gente aprender lições. E também tem que saber se comportar quando a gente conquista coisas. Então o esporte, ele ensina tudo para a gente, faz parte da saúde, faz parte também da socialização necessária para a gente ser feliz. Tudo que a gente quer nessa vida é alcançar a felicidade. É que essa tal felicidade não é uma coisa tão simples. Há muitas formas de a gente conseguir a felicidade. Então, quando a gente falou de esporte, de saúde, mas também de educação, tudo isso são maneiras de a gente se comportar, não apenas sozinhos, tudo parte da gente mesmo, individualmente. Mas a gente tem que se relacionar com as demais pessoas. Portanto, felicidade é um aprendizado permanente até o fim da vida. Cultura. A cultura é uma coisa tão importante que precede até a educação. Cultura, então, são conhecimentos e valores. Cultura não é apenas o que a gente aprende na sala de aula. Cultura não é apenas a escola. Cultura é uma coisa que
vem antes ou ultrapassa aquilo que a gente aprende na escola. E também tem uma coisa que tem a ver com cultura, em termos de valores da vida, que é ética. Então veja, cultura tem muito a ver com ética, tem muito a ver com os valores que a gente vai conhecendo. Algumas coisas a gente afasta porque pode considerar que não são bons, mas outras coisas que são valores bons para a vida, a gente vai adquirindo e vai consolidando na cabeça da gente, não é? Então, cultura é uma coisa muito maior, muito mais importante, que tem paralelo com ética, que são valores da nossa vida. E o último, lazer. Lazer tem muito a ver com esporte, né? Mas claro que tem uma diferenciação. Nem tudo que é lazer faz parte do esporte, né? Mas são duas coisas que andam muito próximas. O lazer tem a ver com o prazer de você fazer esse tipo de atividades. O lazer não tem, aparentemente, tanto a ver com a competição que o esporte muitas vezes traz, né? Nem sempre o esporte tem que ser de competição. Você pode ter prazer, ou melhor, lazer dentro da atividade esportiva, mas também na cultura também. Você pode tirar prazer de muitas coisas. O lazer permeia tudo isso. Aliás, até na educação, dentro de uma sala de aula, você também pode ter o seu lazer. Eu fui na comemoração da sua vitória e estava muito curiosa porque estava fazendo seu discurso com um guarda-chuva enorme na cintura. Conta como foi. Isso foi porque aquele que se transformou no principal conselheiro da nossa campanha eleitoral, e foi o motivo, ele também, da nossa vitória, que é o ex-prefeito Renato Ammann. Ele é uma pessoa que, ao longo do tempo, ele adquiriu um determinado pensamento, que ele já falou muitas vezes. E ele tem razão nesse ponto, que quando você começa um trabalho, que é um processo, né? O processo é uma coisa que tem começo, meio e fim. Você deve ter uma meta na sua cabeça que move você a cada dia nesse processo. A meta, então, nesse caso, era a gente vencer a eleição. Isso foi colocado meses atrás. Só que essa história do guarda-chuva tem a ver. Nós temos que ter meta, a gente tem que dar um passo depois de outro na direção da meta. Mesmo que o resultado esteja parecendo bom, ou seja, que você vai ganhar a eleição, que é a consecução, o atingimento da meta, você nunca pode comemorar antes da hora, porque só depois que o processo termina e foi aquilo que você imaginava, é que a gente deve comemorar. Então, a frase que ele sempre dizia, que eu utilizei naquele meu discurso depois da eleição, quando a gente já tinha ganhado, já tinha sido proclamado o vencedor da campanha eleitoral a prefeito, é que eu utilizei a frase dele, porque ele estava do meu lado, né, quanto ao guarda-chuva. A gente nunca deve abrir o guarda-chuva antes da hora, ou seja, não tem sentido alguém andar com o guarda-chuva aberto se não está chovendo, né? É verdade que o guarda-chuva pode servir para tapar o sol também, mas não esse tipo de guarda-chuva, né? Esse guarda-chuva mais comum é o guarda-chuva quando chove, né? Então, ali, a figura de pensamento que eu quis trazer é que estava na hora de abrir o guarda-chuva, né? Porque já tinha acabado o processo eleitoral. Então, era o momento de abrir o guarda-chuva e nós podíamos comemorar totalmente porque o processo tinha acabado. É nesse sentido a frase dele, né? Dele, mas é uma frase conhecida, né? Nunca se deve abrir o guarda-chuva antes da hora. Mas a comemoração naquele momento a gente podia fazer porque o processo eleitoral tinha terminado e a gente tinha conseguido sucesso, êxito. Estávamos eleitos, não somente o meu nome e o da vice-prefeita Jaqueline, porque a vitória não é pessoal, é um trabalho de um grupo de pessoas que todos nos irmanamos para que esse resultado viesse, porque o nosso plano de governo é o benefício que a gente espera que o grupo faça, muitas pessoas estarão envolvidas nos vários cargos da administração, mas esse grupo não pode trabalhar para si mesmos. Todo o nosso esforço tem que chegar na ponta, que é para o eleitor, que nos deu a confiança, o voto, mas também para a mesma pessoa que, além de eleitor, é o contribuinte. Quem paga impostos é o verdadeiro e grande beneficiário de todo o trabalho político. Então, o compromisso do nosso governo, naquele momento da nossa comemoração, era com o suor da nossa testa e juntando uma equipe muito boa de gente capaz, motivada, que a gente consiga transformar o dinheiro que todo mundo em Sorocaba paga através dos impostos, isso faz um monte de dinheiro. Que esse dinheiro volte, porque a prefeitura não é uma coisa que deva dar lucro, não pode dar lucro nenhum. A cada ano o lucro tem que acabar, ou seja, o dinheiro tem que ser devolvido para todas as pessoas. É isso que a lei manda, né? E sempre aproveitando o máximo esse dinheiro. É nesse sentido que a boa política se justifica. Vamos finalizar o programa de hoje com
o prefeito eleito em Sorocaba, o José Caldini Crespo. Mande uma mensagem para o meu público. Eu quero agradecer a vocês e também cumprimentar cada um de vocês que participa deste programa, a partir da Letícia, que ela, eu já sei que é uma pessoa muito inteligente, muito consciente de tudo, já é uma pessoa politizada. E o que é uma pessoa ser politizada? Compreender o que é a administração das coisas comuns, que é a política. A boa política é isso, nada mais do que isso. E é gratificante para mim ver um público como esse, a partir da Letícia e de cada um de vocês que nos assistem, a maioria de vocês são pessoas tão jovens e nem é tão comum ver pessoas conscientes, politizadas, que olham o mundo aí fora, não é? Ou seja, a parte individual é o ponto de partida. É importante a gente ter valores, ter cultura, para que a gente enfrente esse mundão que está aí fora. Só que a gente percebe em algum momento que não basta a gente se realizar individualmente. Essa socialização é super importante, desde a família da gente, que é o ponto básico, depois a nossa vizinhança, depois a escola que a gente frequenta e logo adiante a gente percebe que além da escola vem o trabalho um dia e vem essa comunidade. A comunidade é algo muito importante. O que é a comunidade? O bairro onde a gente vive, a gente conhecer a nossa vizinhança, as pessoas que estão sofrendo problemas no bairro onde a gente vive, que a gente não sofre, chama-se solidariedade, a gente estender a mão. Quando a gente estender a mão, é amar ao próximo, que é o mandamento de todas as religiões. Aí onde vem a ligação da política, que é uma coisa do mundo, com o lado espiritual, que é o mandamento de todas as religiões, de que a gente não viva de uma forma egoísta, de que a gente estenda a mão para outras pessoas que estão por perto, que estão sofrendo problemas que vários deles hoje nós não sofremos, mas poderemos sofrer esses problemas amanhã. Então, na medida em que você ajuda todas as pessoas hoje, um dia, quando você estiver na pior, e todos nós estaremos na pior, numa situação de doença, por exemplo, ou de um problema financeiro. Todos nós passamos por isso em algum momento da vida. É que esse momento varia de uns para com os outros. Então, na medida em que a gente entra na corrente do bem, essa expressão é muito importante, a gente ajuda os outros hoje, na corrente do bem, um dia os outros vão nos ajudar quando a gente estiver na pior. Isso chama-se solidariedade, amar ao próximo. Então, eu quero cumprimentar você, porque só o fato de você estar me entrevistando mostra que você e todos os demais seus colegas nesse grupo estão tentando avançar cada vez mais e trabalhando em benefício do próximo. Parabéns. Obrigada pela entrevista, boa sorte no seu governo. Vou acompanhar Sorocaba Renascer para todos, inclusive para as crianças e os jovens adolescentes. Bora trabalhar, Crespo? Bora trabalhar. E vocês já estão trabalhando junto comigo. Meus parabéns e muito obrigado. Até sábado que vem, galerinha. Tchau, tchau. Beijos. Venha me brincar no meu mundo colorido. Aqui só tem folia, é quase o paraíso. Venha me brincar no meu mundo colorido. Colorido. Olá, eu sou Letícia de Baile, mas pode me chamar de Lê, trazendo dicas e novidades para vocês. Venha